houve outros acontecimentos na minha vida, onde eu tive que passar por um processo de divórcio. Dentro de toda essa situação, voltei, né, fui levar a vida, mas houve um momento de traição desse meu esposo. E foi aonde foi o fundo do poço. E aonde eu tive que pedir socorro realmente, aonde eu conheci a pastora Zenete, que me auxiliou dentro desse quadro. E ela começou a me acompanhar, porque o irmão dela era o meu pastor no Rio de Janeiro. Então, através dele, eu a conheci. E foi aonde ela foi aquela pessoa usada, né, para vir a me auxiliar naquele momento tão difícil, de pânico e depressão. Por que o abandono é uma traição, é uma perda brusca? O que isso gera numa pessoa? Porque a traição é uma das coisas em que as pessoas mais têm dificuldade de lidar, né? Primeiro que a palavra muito carregada, né? É traição. E às vezes eu converso, por exemplo, no consultório, assim, com as pessoas têm traições e traições, né? Às vezes uma pessoa escapuliu ali, tem a traição da maldade mesmo, né? A pessoa mata ali com aquela coisa toda. Mas sem entrar nesse mérito, assim, a gente não é muito preparado para lidar com muitas situações da vida, né? A gente não é muito preparado para lidar com perda, a gente não é muito preparado... E traição é, de certa forma, uma perda, né? É uma perda de confiança, né? É uma perda de um vínculo, uma criação que eu criei, né? Idealizei familiar. Uma vida, né? Idealizei um sonho, pessoa, né? Um sonho. Projetei ali algumas coisas, projeto junto e de repente, né, fica tudo incerto, né? Será que eu vou continuar? Será que é uma pessoa confiável, né? Se eu perdoar agora, será que vai fazer de novo amanhã? E a pessoa fica carregando aquela dúvida, né? Além de toda a incerteza que a vida já tem, ainda a pessoa que era o meu suporte, né? Que estava aqui do meu lado, já não sei se é suporte mais, né? Não sei até quando vai ser suporte, não sei se vai me suportar ou você vai acabar de me enterrar no chão, né? E a pessoa não sabe lidar e acaba afundando mais mesmo, né? Acaba sendo mais um elemento dificultador na vida da pessoa. É verdade. Não, e as perdas têm níveis, né? Existem perdas que são realmente muito grandes, né? Uma morte, uma traição, elas, dependendo do vínculo que a pessoa tem com o outro, né? Isso é claro que eu quero dizer assim, tem um vínculo adequado e um vínculo muito maior com o outro. Quanto mais você coloca de expectativa numa pessoa e tem uma traição, a perda é proporcional, ela é inversamente proporcional. Você vai sentir aquela perda. Então, ela pode ser uma das coisas que realmente acaba, a última coisa que acabou de tirar o chão dela para que ela chegasse nesse processo. E a dor, ela também é individual, né? Ela é proporcional ao tanto de afeto que tem, ou até uma necessidade, ou até um investimento que se fez na relação, mas ela é única também, né, Dalton? E como você falou, ela é pessoal, né? Eu falo que normalmente as pessoas mais imaturas sofrem mais porque elas criam mais imaginações e dão mais errado. Normalmente, um dos processos da terapia é aprender a lidar mais com essa racionalidade sem desconsiderar a emoção. A emoção é uma das 3 partes do sistema psicológico, mas ela é responsável pela qualidade. Eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Mas você não pode agir só pela emoção. Você não pode desconsiderar a emoção, mas você não pode agir só por ela. Você tem que considerá-la, mas você tem que ligar a racionalidade para você caminhar. E muitas vezes, quanto mais imatura é uma pessoa, mais ela idealiza. Obviamente, a idealização está baseada numa coisa que não é tão concreta assim. E aí, quando ela desmorona, a perda é muito maior. O que eu acho interessante também a gente falar, que eu não sei se foi um sentimento que que você teve, Rosângela, mas eu acho que às vezes é muito comum também a gente ter a sensação que, ou porque é uma pessoa mais madura emocionalmente ou mais imatura, achar que é pior ou melhor
né? Vem aquele sentimento, tipo, você já está num momento muito delicado, num momento muito vulnerável. Aí você fala assim, gente, mas eu que sempre fui forte, eu que sempre fui o esteio da família, eu que sempre resolvia as coisas. Aí, de repente, a pessoa se vê naquele momento de vulnerabilidade, ela já resolveu tantos problemas, às vezes são pessoas que as pessoas da família vinham para poder perguntar, para pedir conselho, para pedir ajuda, a pessoa se sente naquele momento assim, então agora que eu não consigo resolver esse problema, eu já resolvi tantos, eu me sinto pior. Mas uma pessoa assim já segurou muita coisa dos outros, Isso que já eu queria que está você falasse, carregando né? não só a própria carga, e vai chegar uma hora, tudo na vida tem um prazo de validade. Por isso que eu falo que o tempo não cura, mas ele aumenta, o bom e o ruim. Se você vai segurando uma coisa assim, lá na frente ela vai dar problema. Por isso que leva anos. Tem coisa, como o exemplo que nós já vimos aqui, as coisas começam na infância, mas elas vão passando. Então, como a vida vai aumentando o grau de complexidade, né? Porque quando você é jovem, você tem menos coisas para fazer, aí depois você casa, tem filho, tem que trabalhar, a vida vai aumentando a complexidade, e aquilo que você foi segurando, uma hora ela estoura lá na frente. E quando ela estourar, ela vai estourar levando muita coisa. Por isso que isso tem que ser digerido proporcionalmente, porque se for tudo engolido, na hora que vier à tona vai vir tudo e vai ficar aquele sentimento de incapacidade, e na verdade ela não dá conta de sair sozinha, como ninguém dá conta de sair sozinha. Por isso existem os profissionais que podem ajudá-los nesse sentido. Eu acho interessante você falar um pouco sobre isso, Rosângela, porque eu acho que é um sentimento que muitas pessoas têm diante de uma perda, diante de uma dor, diante de um momento que ela não sabe como lidar com aquilo ali, como gerir as emoções, os sentimentos. Ela fala assim, então agora se eu não consigo apresentar uma solução, principalmente pessoas que normalmente já foram mais ativas, resolver as coisas na família, na casa, vem aquela coisa assim, então agora eu não consigo fazer isso, então eu não sirvo para nada, então por isso que eu quero morrer mesmo. A senhora passou por esse sentimento de olhar e falar assim, então eu não sirvo para nada, eu não vou resolver nada, eu não vou conseguir sair disso, e de se sentir às vezes um pouco pior do que os outros por causa disso? A gente passa por isso, sim. Eu passei por isso, porque, igual ele falou, né? O doutor falou que eu tenho a tendência de ser forte, né? Então, eu fui vencendo o dia a dia, levando aquele problema para ver se as coisas melhoravam na questão do relacionamento meu e do meu esposo, perdoando, dando oportunidades, porque eu não queria colocar isso para a minha família. Eu não queria colocar isso para as pessoas que eram nossos amigos. Então, eu queria vencer aquilo ali. Eu queria uma mudança. Mas essa mudança, eu busquei na força do meu braço. E quando a gente busca na força do nosso braço, a gente não consegue. Porque, querendo ou não, nós mulheres, quando nós casamos, nós geramos uma expectativa muito grande no nosso esposo, né? E foi o que aconteceu comigo. Eu gerei uma expectativa de um sonho ser realizado, e quando eu vi que aquilo não ia acontecer, porque ele fez uma escolha diferente, ele fez a escolha de não continuar comigo, ele fez a escolha de viver a vida dele do jeito que ele achava, eu, como consciência cristã que eu tinha de um relacionamento, de um temor ao Senhor, eu não podia aceitar aquilo. E foi aonde eu fui para o fundo do poço. Agora, uma coisa interessante é o seguinte, quando você fala, não tem jeito de realmente resolver as coisas sozinho. Tem hora que a gente tem que dividir essa carga. Isso. Você segura a carga, você carrega a carga até onde você dá conta. E essa é a questão. Igual, por exemplo, eu falo, relacionamento conjugal, ele não resolve em si. A maioria das vezes os problemas, eu falo que ele passa 10, 20, 30 anos, os problemas são os mesmos. Se você não tiver uma terceira pessoa para ajudar nesse processo, ele não resolve. Agora, a questão é o seguinte, você fez o que você deu conta, mas chega uma hora que você tem que procurar, igual, por exemplo, você tinha uma posição, mas você procurava num profissional, porque um profissional ele manteria o sigilo, tanto eu quanto ele, a gente manteria o sigilo. Então, você teria um lugar para
sair. E é o que muitas vezes as pessoas não fazem, né? E aí elas acabam fazendo sozinhas. Mas uma coisa que eu falo com todo mundo, com todos os meus clientes, e você já está num processo melhor, mas eu falo, você fez o que você deu conta. Isso. A pior coisa depois disso é se sentir culpado por tudo que passou. Né? Verdade. Você tem 2 problemas, um no presente e um no passado. Mas você fez o que você deu conta, fez o melhor que você pôde com aquilo que você tinha e tem vida depois disso. E aí você vê que a vida pode ter qualidade de vida depois disso, reorganizando esse processo todo. É verdade. Mesmo porque a senhora já estava passando pelo processo da culpa, de ter chegado no ponto que tinha chegado, de todas as outras questões e preconceitos. A negação é uma... A senhora falou, não podia aceitar. Isso. É um estágio também do processo. É um sentimento de né? vergonha, né, que a gente sente, de expor aquilo que você está vivendo. Sim, porque essa questão do eu sou sente forte, né? vergonha. Todo mundo aguenta tudo até o dia que Isso. cai, né? Até o Todo dia que mundo, a minha glicose sempre foi boa, né? Agora ela tá ruim. Ok, sempre foi boa até o dia que ela fica ruim, né? O coração funciona bem até o dia que ele fica insuficiente. Então a pessoa fica com esse sentimento, mas eu sempre aguentei, falo, ok, até a primeira vez todo mundo sempre aguenta, né? A gente vai carregando, a gente vai levando. Muitas vezes esse resolver o problema dos outros é uma forma da gente se manter ocupado ali para não pensar nos próprios problemas, né? Para não lidar com as próprias questões, né? Muitas vezes é uma forma de uma fuga, né? Eu não vou encarar o problema, não. Eu vou resolver o problema dela aqui, que é melhor me manter ali ocupado 1 mês, 2 meses, não penso. Quando eu fico sozinho, pá, vem aquele vazio, né? Eu não consigo lidar comigo mesmo, né? Não consigo... a minha presença sozinha, ela fica insuportável, né? Aí eu começo a ver que tem ali questões que precisam ser trabalhadas, né? E muitas vezes a pessoa não aceita, né? Principalmente a pessoa que resolve muitos problemas dos outros, né? Ele estava ali resolvendo um problema muito mais complexo da Thalita, como é que agora eu caí por essa coisinha aqui, né? Não consegue ver o todo, não é por essa coisinha. É um processo que se criou ali 10 anos antes, né? É um processo que a pessoa já vem construindo, né? Já vai se sobrecarregando e não tem o momento de descarregar, né? Não tem aquele momento de lazer, aquele dormir adequado, né? Aquele momento de prazer, vai só acumulando, né? Igual o Dalton falou, né? Vai só enchendo a sacola. Uma hora ela fica incarregável. O que o senhor atribui o fato das pessoas terem um problema, por exemplo, com a glicose, com o colesterol, com uma dor de cabeça, e elas lidarem muito bem com isso? Eu vou buscar um médico, eu vou tomar um remédio, eu vou fazer um tratamento, e ainda, em 2020, nós vivermos os preconceitos que a gente ainda vive em torno do tratamento em relação a doenças mentais, a problemas emocionais. Primeiro, muita falta de conhecimento, né? A pessoa vincula isso à fraqueza, né? A uma incapacidade pessoal, a culpa é minha, né? Eu sou um fraco, né? Não entende como uma doença do corpo como qualquer outra, né? Porque ela não vem no exame, eu não vou lhe dosar uma serotonina, não vou dosar uma dopamina, né? Não tem como eu provar, né? Falo, olha, provar assim no papel, né? Fala aqui, você tem depressão, porque sua serotonina está tanta, a gente precisa chegar ela em tanto, então vamos tratar. Né? Se tivesse, talvez até aceitaria um pouco melhor. Então a pessoa traz para si a culpa toda, né? A carga toda, né? Como uma fraqueza, né? Eu sou fraco, eu tinha que estar lidando com a vida, eu não tenho um motivo, né? Como se precisasse de motivo, não preciso de um motivo. Né? Eu adoeci e acabou. A pessoa, ela traz para ela toda a carga, né? Eu sou ali um fraco, né? Eu não tenho aquelas questões que a sociedade permite a pessoa deprimir, né? Perdi alguém, aconteceu alguma catástrofe na minha vida. Ou se às vezes até quando acontece, eu falo, poxa, eu tinha que saber lidar. Porque eu estava ajudando o outro a lidar até ontem, né? Eu estava ajudando com o mesmo problema que eu estou vivendo hoje. É fácil ajudar os outros, né? Agora, você lidar com o seu próprio problema não é fácil, não. É interessante que quem muitas vezes não vai em terapia tem um argumento assim, eu sei o que ele vai falar, eu sei qual que é o meu problema. É verdade. A questão não é essa, a questão não é você saber qual que é o seu problema, assim, a grosso modo, é saber sair dele. Se você soubesse sair dele, você já teria saído. Chega uma hora que é como um gato com um novelo de lã. Ele já embolou com um novelo de lã que ele não sabe, ele está enrolado nesse novelo de lã. Ele sabe que ele está preso no novelo de lã, mas ele não sabe sair do novelo de lã. É verdade. Então, e muitas vezes tem coisa que ele
sabe, a psicologia é um negócio interessante, porque você volta na história de vida da pessoa. Eu estava trabalhando numa moça ontem, você volta na história de vida dela e compreende uma porção de coisa que eu preciso compreender primeiro e ajudar ela a compreender. Então, você entende uma dinâmica psicológica que está ali desde pequeno e muitas vezes ela vai desembocar lá na frente e a pessoa não sabe sair desse novelo de lã. Quando você ajuda ela a compreender essa dinâmica, a vida começa a soltar. Por isso que eu falo que terapia é uma forma de reeditar o passado na perspectiva do adulto, né? Porque a criança não tem a mesma capacidade, então ela analisa as coisas, ela absorve as coisas de uma forma negativa e ela cresce com aquilo ali. Você volta lá atrás no passado dela e vem desfazendo ele, você vem reorganizando ele. Então a pessoa não dá conta de fazer sozinha. Se desse conta de fazer sozinha, ela já teria feito. E ela não vai só falar o que ela vai ouvir, o que ela sabe. Se você for numa terapia em que a pessoa só diz para você o que você tem que fazer, na verdade o serviço é entender o seguinte: por que eu faço uma coisa negativa e não faço uma coisa positiva? Eu tenho que entender a causa por trás desse sistema e desfazer ele. A terapia é muito mais profunda do que simplesmente ir lá e conversar. É uma busca de resolver uma coisa com profundidade. Uma coisa que eu queria saber também, Dalton, é a questão do tempo. Porque, às vezes, algumas pessoas até entendem que você está buscando um tratamento, que você está aprendendo a lidar com o luto, aprendendo a lidar com o divórcio, aprendendo a lidar com uma perda. Mas, às vezes, vem aquele questionamento assim, mas já não foi tempo suficiente? O que fazer quando não se tem mais forças para carregar a própria carga? Como continuar acreditando no amor depois de uma traição? Veja no próximo episódio da série Você é um Bom Motivo para Viver. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.